Deus não necessita da aprovação humana. O ser humano, em geral, no mundo da meritocracia, ele vive uma corrida sem fim, que é estressante, desenfreada, louca, em busca da aprovação humana, a fim de ser considerado merecedor, digno de algo bom. Será que Deus entra nessa corrida, nessa luta? Não, pois Deus não necessita de buscar a aprovação humana. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, e na nossa nossa segunda mensagem, estudo desta série em 2 Coríntios, com o tema satisfação e vitória em Cristo. Nós somos ensinados, intencionalmente ou não, a lutar pelos nossos direitos, lutar para merecer algo, para ganhar as coisas. Assim, é muito comum nós considerar que conseguimos as coisas por causa dos nossos méritos, da nossa autojustificação, justiça própria, das nossas obras, como pelos nossos meios alcançar algum favor dos homens e até, quem sabe, algum favor de Deus. E nesse contexto, no relacionamento com Deus, há a tentação, a prepotência de querer se avaliar Deus. Será que Deus é digno que eu faça por ele alguma coisa? Deus é digno que eu leve Deus a sério? Que eu coloque a minha vida ao seu serviço para fazer as coisas que lhe agradam? Que eu lhe preste culto, adoração, louvor, glória? E para alguns, Deus é reprovado nessa avaliação. Reprovado por incrédulos, ateus, pessoas soberbas e até por pessoas cristãs, num momento de decepção com Deus, consideram que Deus não é digno de ser adorado, louvado, exaltado. Agora, Deus precisa, necessita, se desgasta em busca da aprovação humana? O que tu achas? O simples fato de Deus ser Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, infinito, um Deus de majestade, de santidade, de grandeza. Na sua natureza e essência, ele não necessita da aprovação humana para ser digno de culto, de adoração, de louvor, de glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, fala: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No livro de Salmos 148, versículo 13, nós lemos: Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima de toda a terra. Só o Senhor é excelso, a sua majestade é acima de toda a terra. Em outras palavras, só Ele é digno de toda adoração, culto, louvor, honra e glória. Por isso, no nosso texto de estudo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus da consolação. Bendito, eulogêmenos no grego, significa um convite, uma exortação a falarmos bem de Deus, a exaltarmos o nome dele, acima de todo nome, reconhecendo que ele é a fonte de todas as bênçãos das fontes celestiais. O Deus Criador infinito e pessoal, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, não necessita da aprovação humana para ser digno da adoração, do louvor. Ele é bendito, olhando para esse texto de Coríntios, porque ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
versículo 3. Ou seja, Jesus Cristo que é Senhor e Salvador, Deus Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados e foi ressurreto dentre os mortos, subiu aos céus, recebeu um nome acima de todo nome, para que o nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e por meio de Jesus, que o ser humano pecador, com fé nele, arrependido dos seus pecados, ou seja, o ser humano com fé em Cristo, é reconciliado, tem comunhão com Deus Pai. E por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, aos santos em Corinto, ou seja, por isso todos os cristãos se tornam santos, ou seja, separados do mal e consagrados a Deus, fazem parte da igreja, corpo vivo de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, versículo 2 de Coríntios, Paulo fala graça e paz, porque em Cristo Jesus tem a graça, mas ao mesmo tempo a paz, onde desfrutam de todas as bênçãos celestiais. Deus é bendito porque Ele é o Pai das misericórdias, e o próprio apóstolo Paulo, que escreve a carta aos 2 Coríntios, se apresenta como Paulo apóstolo. Em 1 Timóteo 1,12 ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Em outras palavras, eu sou o que sou, eu faço o que faço, por causa da misericórdia de Deus. Porque Ele não tem prazer na ira, não me trata segundo as minhas iniquidades, mas Ele tem prazer em perdoar. Deus é bendito, porque Ele é Deus da toda a consolação. Consolação completa e perfeita em todas as tribulações e lutas pelas quais nós passamos. Não é um Deus que nos promete a ausência de lutas e tribulações, mas um Deus que nos promete o consolo completo e perfeito em meio às lutas e às tribulações. E ele vai dizer que Deus nos consola, 2 Coríntios 1,4, em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar os outros. Assim como nós somos participantes dos sofrimentos em Cristo, também somos participantes da consolação em Cristo. Ele vai nos mostrar que Deus nos consola e Ele nos livra em meio às tribulações e às lutas, nos ensinando a não confiarmos em nós mesmos, mas também nos ensinando a confiar unicamente nele, que é o Deus que ressuscita dentre os mortos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo fala: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. 2 Tessalonicenses 2,17. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e toda palavra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos consolam. Também nos consolam por meio da palavra das Escrituras. E nos consolam pela vida uns dos outros, daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a visão de que Deus é bendito nas Escrituras, a visão correta de Deus deve gerar em nós a identidade bíblica, a espiritualidade do discipulado. Como nova criação, constrangidos pelo amor de Cristo, vivendo não para nós mesmos, mas para o inteiro agrado daquele que por nós morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E nele, desfrutando do viver vitorioso, na luta contra o mal, e em meio às tribulações, com plena satisfação nele. Deus não necessita da aprovação humana. O simples fato de Deus ser Deus, Senhor, em sua natureza, em sua essência, ele não necessita da aprovação humana para ser digno da adoração, do louvor e da glória. Ele é digno, bendito seja Deus. O texto completo desta mensagem são 7 folhas. Você tem no site paroalvo.com. Oportunidade de você se aprofundar neste texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Com a nossa reflexão de hoje, Deus não necessita da aprovação humana. Um forte abraço.